Esta é uma videoaula introdutória à ética. A 10ª lição, hoje, será uma revisão geral das 9 videoaulas gravadas anteriormente que apresentaram uma visão geral da ética enquanto disciplina filosófica. Então, os principais pontos que eu gostaria de enfatizar nessa revisão, essa recapitulação do que já vimos, são 5. Primeiro ponto, que embora a gente possa usar a palavra ética e a palavra moral como sinônimas, que é, por exemplo, perceptível na enunciação de juízos morais como Pedrinho agiu de forma antiética ou Pedrinho agiu de forma imoral, o que mostra, então, a intersubstituibilidade dessas palavras. A razão disso, nós sabemos, é a origem etimológica dessas palavras. É importante nós, no nosso contexto, diferenciarmos, postulando um significado especial para a palavra ética como uma disciplina filosófica. Então, como uma reflexão, um estudo filosófico sobre a moralidade, que tem seus próprios padrões metodológicos, por exemplo, análise conceitual, e tem também as suas maneiras de justificação, por exemplo, por argumentos, como nós vimos, apresentados na forma canônica, quer dizer, como contendo premissas e delas inferindo conclusões e discutindo se as premissas são verdadeiras ou não e se a conclusão se segue ou não. Bom, nesse sentido, então, e esse é o segundo ponto, a ética, enquanto reflexão filosófica sobre a moralidade, enquanto estudo crítico argumentativo sobre os fenômenos morais, não pode ser confundida como uma ciência empírica que trata de fenômenos morais. Como, por exemplo, nós temos a etnologia, ou poderíamos também dizer que algumas outras ciências humanas, a sociologia, trata de temas morais a partir de uma perspectiva científica. Então, por exemplo, descrevendo os determinados costumes de um povo. A ética, ela tem uma pretensão diferenciada, por exemplo, ela quer discutir, mesmo que um costume seja uma prática de uma sociedade humana, se as ações que compõem aquele hábito são ou não corretas. Bom, isso não significa também dizer que a ética não se utilize de estudos empíricos sobre a moralidade. O ponto é só que ela não se reduz a isso. Nesse sentido, a ética também não pode ser compreendida como um estudo religioso, quer dizer, como se fosse uma teologia moral, porque ela também não trata dos fenômenos morais a partir de pressuposições religiosas, sejam elas lá quais forem. A ética, sendo parte da filosofia, ela trata dos fenômenos morais de uma maneira que não pode ser confundida com a maneira religiosa, porque, por exemplo, a religião está baseada em fé, em dogmas, enquanto na filosofia não há nada que seja aceito como um dogma. A filosofia é uma reflexão crítica e ela é, portanto, antidogmática por natureza. Bom, nesse sentido, então, nós caracterizamos negativamente a ética, ela não é um estudo empírico e nem uma abordagem religiosa dos fenômenos morais, ela é uma disciplina filosófica que possui 3 grandes campos de atuação. Nós temos questões metaéticas, questões de ética normativa e questões de ética aplicada. Foi sempre salientado que, da perspectiva filosófica, nós tratamos as questões morais primeiro a partir de uma discussão metaética, para depois construir uma ética normativa sólida. E aqui nós temos 3 grandes modelos, como vimos, numa videoaula especial. Temos éticas de virtudes, temos éticas consequencialistas,
por exemplo, o egoísmo ético, ou o utilitarismo, ou alguma forma mais sofisticada, atual, né? O utilitarismo, por exemplo, ideal, um consequencialismo do código ideal, né? São maneiras diferentes de abordar aí questões morais, juntamente com teorias deontológicas, né? Teorias deontológicas, por exemplo, a ética dialógica, a teoria da justiça como a equidade, assim por diante, né? Nós, claro, estudaremos cada uma delas em detalhes ao longo das próximas videoaulas. Bom, o objetivo central, então, de uma ética normativa é estabelecer o que torna uma ação correta. Tá? Para fazer isso, nós precisamos discutir questões metaéticas, por exemplo, se há saber moral, se existem propriedades morais, se essas propriedades morais são naturais ou são não naturais, e assim por diante. Quer dizer, o embasamento metaético permite uma discussão normativa na ética sólida, que depois é então aplicada, por isso então temos esse terceiro domínio, a uma série de problemas morais, por exemplo, cotidianos, de bioética, problemas morais da nossa relação com os animais não humanos, com o meio ambiente, com seres artificiais, né? Robôs, por exemplo, e assim por diante. Bem, claro que todas essas observações serão aprofundadas ao longo das próximas videoaulas também, dedicando aí a cada subdomínio da ética enquanto reflexão filosófica sobre a moral, videoaulas especiais. Né? Bom, então nós vimos também, e esse é um ponto importante, que assim compreendida a ética enquanto reflexão filosófica da moral, cabe ainda, né, nós fazermos uma distinção de perspectivas de tratamento dos fenômenos morais, compreendendo então, e esse é um pressuposto histórico, filosófico, histórico, né, de se há ou não um progresso, né, ao longo dos 2.500 anos de reflexão filosófica sobre a moralidade, entendendo aí que a moral surgiu então antes disso, né, tempo em que o ser humano era coletor, caçador e etc., há milhares de anos atrás, né, se há nessa discussão filosófica sobre a moralidade algum progresso significativo ou não. Né? Uma perspectiva progressista, né, afirma que há sim progresso ético, assumindo também que pode existir um certo desenvolvimento moral, é uma perspectiva, digamos, de uma ética moderna, né, que diz que, enfim, nós chegamos, né, nos últimos anos a uma compreensão da moralidade que mostra que as pessoas são autônomas e elas livremente escolhem os seus valores, têm direitos fundamentais e assim por diante, contrariamente a uma perspectiva que vigorava na antiguidade, né, que ainda justificava a questão moral, quer dizer, por que devemos agir moralmente, apelando para a tradição ou para alguma outra verdade superior, seja no sentido supranatural, metafísico, né, alguma divindade, seja no sentido de uma outra grande verdade metafísica, por exemplo, né, que haveria um telos inerente ao cosmos e à existência humana e assim por diante, né? Algo que foi bastante questionado na filosofia e na ciência modernas. Né? Bom, é claro então que essa distinção a gente vai utilizar frequentemente, principalmente porque hoje há uma discussão de se nós não deveríamos construir uma ética pós-moderna, que para alguns não significa só superar os problemas de uma ética moderna, mas significa, então esses são os defensores de uma ética de virtudes, uma volta à antiguidade. Por exemplo, como os gregos compreendiam a moralidade, centrando as discussões em noções, digamos, de caráter e menos
em regras particulares de comportamento, como teriam feito os modernos, né? Então, claro, essa não é a única perspectiva pós-moderna. Há muitos pós-modernos que querem abandonar os pressupostos de uma moral moderna, por exemplo, baseada em princípios universais, mas ainda assim não voltar a uma ética antiga, né? Defendem um certo tipo de relativismo moral, que seria então a única forma de compatibilizar com um certo reconhecimento do multiculturalismo do mundo contemporâneo, né? Bom, dentro desse mesmo ponto, nós destacamos, né, uma certa diferença aí, e esse é o quinto ponto que eu gostaria de salientar, né, do modo como nós nos autocompreendemos no Brasil, como fazendo filosofia, né. Foi apontado na última videoaula aqui, a filosofia no Brasil parte de uma historiografia diferente, que divide em 3 grandes períodos, né, a nossa história, o colonial, imperial e republicano. E foi apontado também que enquanto na Europa, por exemplo, se buscava já uma ética moderna, nós aqui no Brasil, naquele mesmo espaço cronológico, ainda patinávamos na apresentação, digamos, dos pressupostos da ética, como faziam os antigos, né? Então, uma questão importante é essa, que é como nós vamos contar a especificidade do desenvolvimento da reflexão ética no Brasil, em especial aqui tendo 2 metas, né? 2 objetivos principais. O primeiro é rediscutir uma certa tese de que a ética, diferentemente da lógica, da filosofia da ciência, é uma disciplina filosófica mais, digamos, precária no Brasil, subdesenvolvida, né, em relação aos desenvolvimentos, às contribuições dessas outras disciplinas filosóficas, e questionando, enfim, se isso tem a ver ou não com aquilo que a gente chama de um ethos da maioria dos brasileiros, um ethos do jeitinho, né, da malandragem, de uma virtude especial que seria a nossa, a cordialidade, a nossa eventual falta de seriedade no tratamento das questões morais, né, e assim por diante. Quer dizer, esse é o objetivo, então, discutir se a reflexão ética feita aqui no nosso país, ela traz contribuições significativas, né, para a ética filosófica ou não, né? Então, esses são, enfim, os 5 grandes pontos que eu gostaria de, nessa revisão, sublinhar, né? Quer dizer, compreender a ética enquanto reflexão filosófica sobre a moral, que se subdivide, então, em questões metaéticas, se há ou não conhecimento moral, em questões normativas, quer dizer, qual é a melhor forma de caracterizarmos a correção ou a bondade de um ato, né, que então pode ser aplicada a questões morais cotidianas. Isso é diferente de tratar cientificamente ou religiosamente um problema moral, né? Então, como a gente verá, temos diferentes formas de fazer isso, e isso é bastante polêmico hoje. Alguns seguem ainda os parâmetros de uma ética mais antiga, que apela para uma verdade superior, metafísica, né, tradicionalista ou de outra natureza, e aqueles que entendem que uma moral moderna se autocompreende como uma moral autônoma e que a ética filosófica precisa exatamente tratar e compreender como cada pessoa tem na sua consciência moral, né, um espaço de liberdade para escolher ou não os valores, as regras que pode seguir e assim por diante, incluindo então uma discussão sobre como a ética é feita no nosso país, né? Se estamos ainda presos a uma forma antiga ou moderna, ou quiçá eventualmente pós-moderna, de fazermos reflexões filosóficas sobre a moralidade. Na próxima videoaula, então, começaremos com as grandes contribuições éticas feitas pelos gregos na antiguidade, no debate, por exemplo, entre Sócrates e os sofistas que defendiam o relativismo ético. Até!